acho que já começamos nossa gravação. Onde está o Nivaldo? Nivaldo? Chuta aí, Nivaldo. Só abrir teu microfone. Ainda estou em trânsito, se tu puder fazer as honras por mim, que eu não queria perder nem um minutinho, tá? Estou dirigindo ainda. Não te preocupa, vem com calma que a gente já está aqui. Então, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente continua hoje, então, mais um momento de grande importância, que é conversar sobre a PEC 32, a reforma administrativa, que a gente está segunda, ontem e hoje, então, pensando, discutindo e aprendendo muito em relação a essa reforma que tem nos assustado bastante, né? Como a gente falava há pouquinho, não somente a nós, assim, enquanto trabalhadores, que vai nos atingir, inclusive quem já é funcionário público, mas do quanto vai ser prejudicial à sociedade como um todo. E hoje a gente tem a honra, né, de contar com a Maria Regina Duarte, que foi uma pessoa muito bem indicada, né, pelo nosso já conhecido e querido Dão, que já esteve conosco, já conversou também sobre a PEC, né? A gente já vem conversando sobre isso há mais tempo, e hoje, então, contamos com a presidenta do Instituto de Justiça Fiscal, que é a Maria Regina, que vai estar nos proporcionando, então, essa discussão hoje. Então, passo já de imediato, para a gente não se alongar muito para ela, vamos ouvi-la. Depois, quem tiver questão já pode ir fazendo no chat, já pode deixar ali ou rapidamente abrir seu microfone. E enquanto a Maria Regina estiver conversando, a gente pede assim, para ter o cuidado de deixar o microfone desligado, para não dar interferência. Como tem aqui, como vocês devem estar escutando uma vozinha aí atrás ali. Então é isso. Muito obrigada, né? Te agradecemos bastante a disponibilidade. A gente sabe que foi em cima da hora, prontamente se dispor a estar aqui conosco essa noite, e a gente lhe agradece bastante e lhe passo a palavra para trazer alguns apontamentos, então, em relação à reforma administrativa. Tá certo, muito obrigada, Rosane, por essa acolhida generosa, né, que vocês me deram, né, através dessas tuas palavras bastante generosas. De fato, a reforma administrativa... Então, primeiro, eu só queria comentar que eu fico, assim, bastante contente de ver aqui vários representantes de organizações sindicais, de entidades sindicais. Isso é muito importante, porque os nossos sindicatos vêm perdendo forças há bastante tempo, vem sendo minado, enfim, a representação sindical também é uma situação, é uma representação que não está na plenitude da sua força, né, como já teve em outros momentos. Então, eu fico feliz de ver, assim, várias entidades sindicais aqui presentes, porque é através dos sindicatos que a gente consegue, né, se agrupar, pensar coletivamente, fazer discussões como essa. Eu parabenizo vocês, né, pelo interesse. Porque, deixa eu só localizar aqui o meu apoio, tá? Como tu bem colocaste, Rosane, essa reforma, esse tema da reforma, ele não afeta apenas os servidores públicos ou somente os funcionários públicos, né? Ele vai atingir, e de forma bastante dura, o conjunto da sociedade.
E então eu agradeço a vocês. Eu vou procurar falar assim bem objetivamente, né? Porque como a gente estava falando antes, as pessoas já trabalharam o dia inteiro, estão mais cansadas, em horário às vezes também de buscar coisas, né? De nem bem chegaram em casa ainda. Então vou procurar ser bem objetiva. Não, já assim aviso, eu não sou uma especialista em reforma administrativa, né? Eu tenho uma visão bastante geral, conheço alguns pormenores, certamente não conheço todos, mas a minha ideia aqui é trabalhar de forma assim, genérica, abordando assim questões mais importantes, para que a gente possa efetivamente focar naquilo que interessa, porque a reforma, talvez a gente pudesse chamar essa reforma em si de uma contra-reforma, porque em geral a gente pensa que reformar é para melhorar, e essa reforma ela vai no sentido contrário. Que vejam bem, já em princípio, né, ela promete, ou ela diz que ela vai melhorar a gestão, mas, na verdade, as alterações legais, elas podem até piorar a situação, podem dificultar a gestão. Essa reforma trata, assim, mudanças organizacionais, que a reforma diz ser necessária, mudança organizacional, como se a solução para isso, para fazer uma mudança organizacional, fosse dar plenos poderes ao presidente, por exemplo, né? Também trata a regulação de organizações não governamentais, simplesmente terminando a vinculação, ou seja, o Estado passaria a não fazer nada. Então, esses são apenas alguns exemplos, né? Nós temos outros nessa reforma. Mas eu gostaria também de fazer uma introdução que eu acho importante a gente sempre contextualizar. Aí eu me desculpo com vocês de não ter feito assim uma apresentação, pelo menos um PowerPoint, mas que efetivamente não deu tempo. Então, depois, se alguém quiser, eu posso dar um texto, fontes, enfim, a gente pode trabalhar melhor essa ideia. Porque antes de entrar nessa reforma propriamente dita, a gente precisa ver o contexto em que ela chegou e ela está tramitando no Congresso Nacional. Essa reforma é mais uma engrenagem, uma pecinha no desmanche do Estado que vem se acelerando desde 2016, começou lá com a PEC do teto de gastos, aquela que limitou gastos com saúde e educação aos índices inflacionários por 20 anos, uma medida que não existe similar em país nenhum, apenas no Brasil. Então, começou com a PEC do teto de gastos, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, tem até a reforma tributária também no bojo dessa discussão. Todas essas medidas, elas são, na verdade, uma privatização disfarçada do Estado brasileiro, entrega de patrimônio público, desestabilização dos servidores, precarização dos serviços públicos. Mas isso não é de agora, isso que eu quero que vocês percebam também. Esse desmanche do Estado, infelizmente, ele vem desde os anos 90, mal a gente havia aprovado a Constituição Federal de 88, que é uma Constituição cidadã, com direitos e garantias estabelecidos. Esse desmanche do Estado, ele vem lá dos anos 90, lá do governo Collor. Os mais antigos devem se lembrar da famosa caça dos Marajás. Aquele governo Collor que se alinhou com o também famoso consenso de Washington, né, que são as medidas neoliberais a serem aplicadas, especialmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Ali começou o desmanche do Estado, que era chamado de elefante, era muito grande. E após o governo Collor veio o Fernando Henrique. E no governo Fernando Henrique nós tivemos o Ministério, o MARI, que é o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Este ministério era conduzido pelo Bresser Pereira, que hoje, inclusive, mudou muito de opinião, mas naquela ocasião ele estabeleceu um plano diretor para a reforma do Estado, isso lá em 1995, para vocês terem uma ideia. E aí surgiram com força, né, esses famosos princípios da eficiência da administração pública, o modelo gerencial. Você tem que lembrar que ele era do grupo Pão de Açúcar, ou seja,
ele tentou estabelecer uma lógica de empresa privada no serviço público, quando a gente sabe que são coisas completamente diferentes, né? Trabalham com lógicas diferentes. Também apareceram aquelas organizações sociais que possibilitaram a transferência da execução das políticas sociais para o setor privado, especialmente na área da saúde, aquelas organizações, entidades privadas que passaram também a executar as políticas sociais. Isso aí abriu um caminho para um controle de gastos, também naquela ocasião, abriu um caminho para um controle de gastos dos gestores públicos pela limitação de gasto com recursos humanos, é o equivalente a 50% da receita líquida da União, dos estados, dos municípios. Que era isso? A famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, a princípio, né, muito bom, vamos limitar a gastança, né? Temos que ser responsáveis fiscalmente. Só que logo a gente entendeu que essa lei de responsabilidade fiscal, essa medida iria atingir duramente as políticas sociais como saúde e educação. Então, aí, qual foi o caminho encontrado naquele momento, né, em que tinha essa limitação? Bom, então se repassou o serviço privado, os recursos públicos que não podiam ser gastos com recursos humanos próprios, ou seja, o próprio Estado não podia investir no seu servidor, no seu serviço, então passou para a empresa privada. Nessa ocasião também surgiu uma diferença que é bem importante, que não é tão falada, mas as famosas carreiras essenciais, né, diplomacia, finanças, área jurídica e outras, são as carreiras de Estado. Essas carreiras foram preservadas. As demais, né, os trabalhadores que executam efetivamente a política social pública na ponta, em contato direto com o cidadão, estes ficaram em segundo plano. Né? E aí eu até faço uma pergunta, né? Como é que um país continental como o Brasil, com mais de 5 mil municípios, pôde definir o que era essencial dessa maneira, né? Esquecendo entre aspas, né, quem efetivamente presta o serviço público lá na ponta, né? E aí o que nós temos que essa máquina administrativa, né, se a gente pode usar essa palavra, que nós temos hoje, ele é o resultado das disputas entre projetos de desenvolvimento do país, né, que foram projetos capitaneados pelas elites empresariais, que eram representadas no governo, que estão até hoje representadas no governo, no parlamento, né, e que são para aplicar essas políticas de austeridade. E então, essa máquina administrativa é o resultado desse enfrentamento que os servidores e suas organizações puderam fazer. Então, embora a gente tenha tido muitas consequências ou muitos resultados negativos, nós também não podemos subestimar a nossa capacidade de organização, a capacidade de representações sindicais, por exemplo. Graças a elas, pelo menos, né, a situação não é tão dramática como poderia ser. E aí nós vamos chegar no ano de 2020, né, que a reforma do governo Bolsonaro, na verdade, ele segue a mesma lógica de desmonte do Estado, mas ele ainda coloca umas pecinhas a mais, como, por exemplo, agora o fato de o Estado se pautar pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, o Estado passa a ter uma ação residual, complementar ao que o mercado não fizer. Né? Também tem mais umas outras maldades, que as chamadas PEC, se vocês lembram do programa Mais Brasil, Menos Brasília, a PEC 188, e ainda a PEC 188 incluindo no artigo 6º da Constituição Federal, um parágrafo que condiciona a prestação de serviços, a prestação de direitos ao equilíbrio fiscal, ou seja, ela diz o seguinte: esses direitos são relativos, eles só serão obrigatórios se houver um equilíbrio fiscal intergeracional, uma coisa que ninguém sabe bem o que é. Está criando uma figura de um equilíbrio fiscal de longo prazo para ser uma condição de prestação por parte do Estado dos direitos sociais. Isso é um verdadeiro absurdo, é uma situação, mais uma das coisas que acontece só no Brasil, né? Enfim, isso é bem complicado, né? Como é que nós vamos, se o Estado acaba interferindo nesse equilíbrio fiscal, ele também pode se desonerar de prestar conta à sociedade,
no sentido de garantir os direitos sociais, educação, a saúde, previdência, enfim, né? Mas ainda tem mais maldades. Essa reforma agora, ela traz a possibilidade da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, firmarem contratos de cooperação com setores privados, inclusive com outros órgãos públicos e privados, entidades públicas também, para executar os serviços públicos. Pode até ceder aos servidores, ou seja, o serviço não é mais público 100% de acesso universal, ele vai ser de quem puder pagar, ou no caso do governo dar um voucher, como agora também tem se falado nisso, né, que não, vamos combater a pobreza, vamos dar um voucher para a população, né, aí o governo dá um voucher, de qualquer forma, ele vai estar repassando os recursos públicos para essas entidades, ou seja, vai estar garantindo essas entidades privadas. Isso é uma total inversão do nosso estado de bem-estar social. O Estado passa a ser um garantidor das atividades econômicas, ainda que sejam atividades econômicas vinculadas aos servidores públicos essenciais, mas, na verdade, ele vai garantir essa atividade econômica para o setor privado, ou seja, o desmonte é visível, mas, na pandemia, nesse momento atual, esse momento ajudou, de certa maneira, acelerou as evidências de que nós precisamos, ao contrário, fortalecer o Estado. Nós precisamos reavaliar essa suposta eficiência do mercado, né? Imagine que, agora eu soube, eu acho que ontem ou anteontem, que o Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, ele veio dos Estados Unidos se tratar no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos a saúde é privada, não, saúde pública lá é muito difícil, e se tratar aqui, ou seja, nós temos que também dar um jeito de repensar essa lógica, né? Enfim, o projeto do governo Bolsonaro, de forma contraditória, inclusive, ao que se vê na pandemia, inclusive por exemplo, países como os Estados Unidos, países desenvolvidos, que o Estado está gastando, que o Estado está investindo, que estão reforçando as capacidades do Estado. Aqui no Brasil, o projeto é de sucatear ainda mais o serviço público. E aí eu gostaria de lembrar, né, que o Guedes chamou os servidores de parasitas, vocês não podemos esquecer disso, e ele disse, como nós já comentamos aqui antes de começar, ele colocou uma granada no bolso, e aí foi com esse espírito que o Guedes e o governo Bolsonaro apresentaram a reforma administrativa, né, para explodir a granada. Só que ela não vai explodir apenas no bolso do servidor público, mas também de quem necessita de serviços públicos gratuitos e de qualidade. E vejam que esse projeto tem simpatia no Congresso Nacional e como o governo tem a maioria, né, e ainda recebe apoio da mídia tradicional, que tenta culpar os trabalhadores, servidores públicos pela situação, enfim, de tudo que está errado é culpa dos servidores públicos. E com essa reforma, nós estamos retrocedendo a antes da Constituição Federal de 88. Se vocês lembram, também tinha os famosos cabides de emprego. Agora, né, nós temos uma outra figura que são as rachadinhas, mas, na verdade, é isso que, em linhas gerais, essa reforma está apresentando. Então, pessoal, se está tudo bem até aqui, eu posso continuar falando mais um pouquinho, mais coisas mais específicas, mas a ideia é dar esse panorama geral. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando que a reforma é muito boa, né, vai trazer garantias, estabilidades, enfim, mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. E se a gente vai analisar como é que é a situação, é interessante ver a exposição de motivos dessa PEC, né, que é lá de setembro de 2020. Ela é uma leitura bastante esclarecedora. Vejam bem, ela apresenta o novo serviço público, novo entre aspas, que a reforma pretende implementar, e essa reforma seria baseada em 4 princípios. Foco em servir, consciência de que a razão de existir do governo é servir aos brasileiros. Valorização das pessoas, reconhecimento justo dos servidores, com foco no seu desenvolvimento efetivo.
agilidade e inovação, gestão de pessoas adaptável e conectada com as melhores práticas mundiais. O adaptável deve ser porque né, eles entendem que o regime jurídico único, a lei 8.112, etc., são muito rígidas. Né? O quarto princípio, eficiência e racionalidade, alcance de melhores resultados em menos tempo e com menores custos. Muito bonito, né? Tá tudo excelente. Mas entre essa exposição de motivos e as propostas, existe uma grande distância, inclusive caminhos divergentes, porque as propostas não irão entregar este novo serviço público, na verdade. Vejam bem, o que eles dizem? Um exemplo, nós escutamos muito, o Brasil tem muito funcionário público que ganha muito, mas olha só, o Brasil tem um funcionalismo público proporcionalmente inferior aos países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, França, Itália. Do ponto de vista salarial, o que a gente observa? Os servidores brasileiros ganham, em média, 8% a mais que trabalhadores em cargos similares no setor privado. Para efeitos de comparação, um estudo do Banco Mundial, feito em 53 países, registra que a diferença na mesma situação é 21%. Mas eu gostaria de acrescentar um detalhe, vocês viram que está escrito, né? Os servidores ganham, em média, 8% a mais do que trabalhadores em cargos similares no setor privado. Agora, vamos pensar um pouquinho, pessoal, vocês devem estar acompanhando essa questão da tributação dos lucros e dividendos distribuídos, certo? Bom, o que faz o setor privado? Basicamente, ganha lucro e dividendo distribuído isento de imposto, ou seja, vamos dizer assim, é muito fácil, não é, comparar vencimentos dos servidores públicos com o servidor privado, mas não se observa o resto da situação. E mesmo assim não é uma grande diferença, né? E ainda um outro dado, de 2014 a 2018, a despesa com salários de servidores no Brasil caiu de 12,1% para 11,72% da despesa total. Quer dizer, não é pelo gasto de pessoal ou com o pessoal que a reforma se justifica. E aí eu pergunto para vocês, como ter foco em servir, valorizar pessoas e ter uma gestão melhor, se de largada os servidores públicos já levam a culpa? É bem complicado, não sei como que vai se atingir esse objetivo. Claro que existem distorções, né, pessoal? Também nós não podemos negar a realidade. No Brasil tem por exemplo, no serviço público, por exemplo, varredores de rua ganham, isso em média, né, pessoal, 1,6 mil reais. Professores de primeira a quarta série com nível superior, 3,3 mil reais. E médicos clínicos, 9,8 mil reais. Enfim, a desigualdade no Brasil se reflete ao elevar a média salarial do funcionalismo. Outra distorção, no ano passado, o governo aprovou uma reestruturação das carreiras das Forças Armadas, se vocês lembram bem. Custou mais de 86 bilhões de reais. Aí vejam, um custo compensado, economizaram 97,3 bilhões com mudanças na regra previdenciária, né? Ou seja, faz mudança na regra previdenciária quando poderia não ter feito essa reestruturação da carreira militar que concedeu, que gastou 86 bilhões. E também agora, se não me engano, esse ano foi dado mais um aumento, né, para as carreiras das Forças Armadas. E tem outra coisa, pessoal, muito importante. Embora essa reforma, entre aspas, seja válida para os servidores dos 3 poderes, o que acontece? Não atinge os chamados membros de poder. Quem são esses membros de poder? No judiciário, são os que integram a magistratura, são os juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores. No Ministério Público, promotores, procuradores. No Legislativo, parlamentares. E esses são membros de poder que são regidos por estatuto próprio e estão fora da PEC. Quando nós sabemos que muitas distorções salariais estão exatamente
nesses tipos de servidores públicos, né? E eu aqui não estou dizendo que um juiz, um magistrado, um desembargador, enfim, um promotor, não tenha que ter garantias, tem que ter garantias, mas a PEC, não é, que promete todas as coisas que ela promete, não toca nem nas Forças Armadas e nem efetivamente nesses nichos de poder, digamos assim, né, que nós temos no serviço público. E aí a gente pode ver, pessoal, agora mais, não é que eu vou me encaminhar para o final, mas tentando fazer um fechamento, né? Aí uma pérola, inclusão do vínculo como fórmula de investidura no serviço público, ou seja, inovaram, inventaram um conceito novo. Então nós temos novas espécies de vínculos dos agentes públicos, em detrimento, né, dos conceitos de cargo público efetivo e funções públicas. Agora nós temos o vínculo, que é um termo, tem caráter genérico e jamais foi adotado para definir provas de formas de provimento no direito administrativo brasileiro, ou seja, e essa inclusão desse vínculo abre espaço ao que mais adiante, né, também vai aparecer na PEC, que enfim, é uma anarquia das relações entre agentes públicos e o Estado. Não gosto muito dessa palavra, mas é uma verdadeira anarquia. Também nós vamos ter exclusão do cargo público como forma de investidura nos serviços públicos. Aí, né, inclusão do vínculo por prazo indeterminado para empregado público, por concurso público regido pela CLT. Enfim, nós vamos ter vedação de direitos e benefícios para servidores públicos e trabalhadores das estatais, também não vamos esquecer. Nós vamos poder fazer contratação de servidores públicos por vínculo determinado, com recursos próprios de custeio. Nós vamos poder fazer privatização dos serviços públicos, inclusive com a utilização das estruturas físicas. Vai acabar o regime jurídico único e, enfim, os estados e municípios serão obrigados a seguir a política de pessoal da União. Nós vamos, vai terminar o regime jurídico único e vai ser criado o regime jurídico de pessoal. Trabalho temporário, pessoal, incluído na Constituição Federal pela reforma administrativa. Contratação temporária pelo vínculo de prazo determinado, né, para o servidor público. Nós vamos ter também uma possível quebra do regime previdenciário, enfim, os novos servidores vão ter formas diferentes, né, de previdência. E uma questão muito importante vai aumentar a fragilidade da estabilidade dos servidores públicos. Nós vamos ter a possibilidade de demissão na primeira instância jurídica. Por que acontece isso? Porque as regras que são estabelecidas para os servidores públicos acabam repercutindo nas regras a serem aplicadas aos atuais servidores públicos. E essa perda da estabilidade é uma regra que vai ter uma aplicação imediata. Claro que a gente sabe que a estabilidade ela já foi quebrada no passado por outras medidas, mas existiam ainda algumas garantias que essa reforma administrativa estaria tirando praticamente para todo mundo. E uma das garantias qual era? Que a pessoa só poderia ser demitida com o trânsito em julgado. Agora, a alteração é que esse trânsito em julgado depende de uma decisão colegiada, ou seja, basta uma segunda instância colegiada e já poderia ser demitido o servidor público. Também em relação à possibilidade de demissão por insuficiência na atuação do cargo. Isso dependia de regulamento, dependia de lei complementar, e agora reduz para uma lei ordinária. Basta uma lei ordinária para disciplinar essa forma também de demissão. Portanto, pessoal, a estabilidade acaba sendo muito mitigada, inclusive dos atuais servidores com aprovação. Não é só para os futuros, pessoal. Vamos estar bem atentos, é para os atuais e para os futuros, se for aprovada essa proposta. Também surgiu uma figura, não sei se vocês estão sabendo, possibilidade de demissão dos servidores estáveis
em razão de obsolescência da atividade do seu cargo público. E como é que um cargo vai ficar obsoleto a partir de agora? Antigamente, nós já tivemos situações assim. Eu me lembro que na Receita também houve incorporação de outros funcionários de outros órgãos por extinção, né, do cargo. E também, mas não só isso, quando começaram a ocorrer as terceirizações, alguns cargos ficaram obsoletos. E agora, a diferença é que essa terceirização ela pode ser feita, inclusive, nas atividades fins. Portanto, dentro da perspectiva que traz a reforma administrativa, de transferir para o setor privado determinadas tarefas que são executadas hoje, praticamente ou exclusivamente pelo setor público, ou preponderantemente pelo setor público, muitos desses cargos, talvez, hoje, que são considerados importantes, que são essenciais, fundamentais, daqui, sei lá, 1 ou 2 anos, possam ser considerados obsoletos. E, sendo assim, mesmo os atuais servidores poderão ter os seus cargos considerados obsoletos por um decreto presidencial, e o cargo deixa de existir e a pessoa perde seu emprego. Ou seja, quer dizer, não há nenhuma garantia que os atuais servidores sejam protegidos contra os ataques propostos nessa reforma administrativa encaminhada ao Congresso. E, enfim, que mais que eu poderia dizer? Eu sei, pessoal, que são muitas regras, assim, às vezes alguma tecnicidade, mas isso não é, assim, o mais importante. Essas regras, todas essas mudanças, isso vocês vão encontrar em vários documentos que estão disponíveis na internet, tem várias frentes, várias organizações que estão se mobilizando para barrar essa PEC 32. Então, se alguma regra mais específica que vocês tenham mais interesse, mais curiosidade, não é muito difícil de encontrar. Enfim, tem outro detalhe. Essa reforma, ela jogou a responsabilidade para futuras leis complementares federais fazer estruturas, normas gerais, por exemplo, gestão de pessoas, política remuneratória de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho no serviço público, progressão e promoção, desenvolvimento e capacitação de servidores e duração máxima da jornada para acumulação de atividades remuneradas. Ou seja, jogou para um futuro que ninguém sabe e ninguém nem tem como saber como é que vai ser. Então, pessoal, em linhas gerais, o que a reforma administrativa está propondo é a possibilidade de o Poder Executivo dispor de cargos e fazer alterações, inclusive extinguindo esses cargos, empresas públicas, enfim, vai dar um poder para interferir sem lei, por decreto, vai interferir na administração pública assim, dessa maneira. Atualmente a gente precisa de lei, pelo menos precisa passar no Congresso. Aí vocês imaginam, se é possível fazer isso, ninguém está seguro mais no cargo público, ou seja, não precisa de lei, basta que o governo determine que um certo cargo passou a ficar obsoleto, para que ele possa extinguir o cargo, e, portanto, vai demitir as pessoas que ocupavam aquele cargo, transferir para outras funções. Essa reforma, ela muda, assim, de uma forma substancial a forma de contratação, como a gente já falou aqui. O executivo, dá a possibilidade do executivo dispor dos cargos, extinguindo também, e estabelece também uma nova forma de contratação, e a contratação nesse vínculo, né, a contratação por concurso público passa a ser residual. E ainda por cima pode ser feita de forma temporária, essas contratações podem ser feitas de forma temporária, não precisa mais ser por prazo indeterminado, ou enfim, né, até que o servidor se aposente, ou enfim, peça para sair, ou aconteça alguma outra coisa. O Estado vai poder contratar pessoas e demitir quando termina o governo, por exemplo. Pode demitir todo mundo no início do governo e contratar todas as pessoas do seu próprio grupo, lembra? O cabide da sua própria identidade política. Isso aí vai causar um caos, porque a administração pública tem que ter continuidade, né?
qualquer lugar, qualquer empresa, tu não coloca todo mundo para fora e espera que a memória do trabalho, o serviço fique preservado. Isso aí é impossível, né? Então, essa possibilidade de mexer dessa forma, né, na estrutura da administração pública, vai nos remeter ao que a gente tinha antes da Constituição de 88, que é o clientelismo. E aí o emprego público, ele não vai ser, né, uma possibilidade que a pessoa tem de fazer o seu trabalho e servir ao público, vai ser uma contrapartida por uma espécie de pagamento por um favor político. Isso é muito grave, porque a Constituição, quando ela criou o concurso público, ela criou essa estabilização do Estado, ela brecou essa possibilidade de ficar entrando e saindo gente conforme o governante da vez, né? Porque a estrutura institucional do Estado, pessoal, ela é permanente, e a permanência dessa estrutura, ela não existe, essa estabilidade do setor público, ela não existe em benefício do servidor público, ela existe em benefício da sociedade, ou seja, quem mais vai perder vai ser quem mais precisa de um serviço público bem prestado, né? Enfim, vocês imaginam, né? Poderia fazer uma pergunta? Desculpe. Pode. Ok. Eu acho que eu não faltaria muito, tá? Mas vamos... Desculpe, eu aguardo, claro. Não eu aguardo, desculpe. Não, pode fazer, não tem problema, é bom que dá uma pausa. Eu sei que eu estou falando muito e é cansativo mesmo de prestar atenção, mas... Não é cansativo. Eu pessoalmente, estou gostando muito, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva e queria que tu me corrigisse se eu estiver errada. Então, na verdade, um dos aspectos básicos dessa propalada reforma, né, que o Bolsonaro está propondo seria, primeiramente, tornar os cargos públicos, não é, os servidores já ingressos por concurso público, como cargos obsoletos, facilitando, assim, a indicação política para preenchimento desses cargos, substituindo um serviço público de qualidade e eficiência para a população com apadrinhamento político. É isso? Sim, eu não posso dizer, né, que vai acontecer, mas que está aberta a possibilidade e considerando o que a gente tem visto, né, neste governo, que inclusive adotou uma estratégia de contaminação das pessoas para combater a pandemia, né, nós não podemos esperar coisa muito diferente, né, é complicado, e essa é um dos pilares, digamos assim, é poder atuar de forma sem lei, sem discussão com a sociedade, sem discussão minimamente com o Congresso Nacional, de poder tirar a pessoa. Uma das maneiras de tornar um cargo obsoleto, porque, bem, na medida em que o Estado transfere alguma prestação de serviço, para o setor privado, por que é que ele vai manter o servidor público ali? Bom, então esse serviço não é mais prestado, esse cargo ficou obsoleto, portanto, né, não tem mais necessidade de manter esse servidor. Então, tu estás correta. Eu não posso dizer que vai acontecer, mas que abrem-se as portas para isso. Isso aí é muito evidente, né? Porque, né, para chamar de parasita e botar granada no bolso, a gente não pode esperar coisa muito diferente, né, pessoal? Enfim, a Constituição buscou, veja, a gente estava saindo de uma ditadura, nós montamos todo um estado de bem-estar social, internacionalmente, inclusive, esses chamados estados de bem-estar social, eles já estavam começando a declinar, se vocês lembram, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, eles já tinham começado lá no finalzinho da década de 70, início da década de 80, a aplicar essas políticas neoliberais que diminuíam o tamanho do Estado, né? Assim como eles faziam, por exemplo, eles começaram a baixar os impostos das pessoas mais ricas, começaram a Margaret Thatcher disse aquela famosa frase, não existe sociedade, existe o indivíduo. Então,
Nós aqui, quando fundamos e tentamos materializar o nosso estado de bem-estar social, na Constituição Federal de 88, internacionalmente já estava começando a ver o declínio, né? Então, na verdade, como eu falei lá no início, essas reformas estão todas relacionadas e elas fazem parte do desmanche do Estado. A reforma trabalhista aprovada lá atrás, que inclusive prejudicou os sindicatos, né? E ela desestruturou todo o sistema das relações de trabalho, do emprego, e depois também teve o congelamento dos gastos em 2016, reduzindo os gastos com saúde, com educação, e não deixa veja, a gente pode aumentar a tributação, por exemplo, pode aumentar a arrecadação, mas se continuar teto de gasto não adianta nada, não pode gastar em saúde, não pode gastar em educação, é uma tragédia aí. Inclusive, se vocês lembram, no orçamento desse ano, a saúde já veio em plena pandemia, já veio com 22 bilhões de reais a menos do orçamento em relação ao orçamento anterior. Então, esse teto de gastos é uma verdadeira tragédia no Brasil. Depois veio a reforma previdenciária. A reforma previdenciária, no fundo, ela tenta transferir para o setor privado essa previdência dos trabalhadores brasileiros, porque ela começa a criar fundos, né? Os servidores públicos acham que nunca não vão ter a possibilidade de se aposentar e começam a colocar esse dinheiro, supostamente, que seria para uma previdência pública, acham que vão poder ganhar e administrar os seus recursos no mercado financeiro, quando, vejam, a gente tem o exemplo lá do Chile, né? O que aconteceu no Chile? Uma verdadeira tragédia. Não tinha as pessoas idosas, sem condições de trabalhar, estavam com umas aposentadorias completamente defasadas, né? Enfim. Então, essas propostas, na verdade, elas dialogam, todas elas com reforma administrativa, elas são todas parte de uma mesma tentativa de desestruturar o Estado, esse de bem-estar que era lá da Constituição. E aí, pessoal, já assim, para finalizar, o nosso país, o nosso Estado brasileiro, com todos os problemas que a gente sabe que tem, não vamos negar, afinal, nós somos um país de mais de 200 milhões de brasileiros, ter uma educação pública e uma saúde pública para assim, de acesso universal. Também eu quero aqui lembrar que eu sou de um tempo que a gente, para poder ter assistência à saúde, a gente tinha que ter carteira de trabalho. E aí a gente ganhava uma carteirinha lá. Hoje não, hoje o acesso é universal. E aí o resultado disso é que 81% das crianças no Brasil só conseguem estudar porque existe a escola pública. Precisamos melhorar a escola pública? Sem dúvida, né, pessoal? Essa pandemia vai ser uma tragédia em termos educacionais. Eu acho que o ano passado, esse ano e talvez ainda no ano que vem, essas crianças e adolescentes que estão estudando vão ter, assim, a desigualdade na educação vai aumentar barbaramente em função da pandemia, a menos que a gente invista, né, mais em educação. Então, 81% das crianças no Brasil estão na escola pública, 75% dos brasileiros não têm plano de saúde, ou seja, eles têm que ser atendidos no SUS, né, e o SUS é gratuito, né? Quer dizer, ele não é de graça, né? Porque, enfim, o Estado gasta, recolhe impostos, né? E com esses impostos, então, é que nós temos o nosso financiamento, né? Das nossas políticas públicas, inclusive de saúde, né? Para a gente não confundir, né? Não achar que cai do céu. Mas, enfim, só 25% dos brasileiros dispõem de serviço de saúde privado. E em contrapartida, né, falando da educação, só 19% das crianças brasileiras estudam em escolas particulares, ou seja, então, apesar de todos os entraves, as dificuldades, a gente tem que reconhecer e tem que valorizar, e tem que batalhar por recursos, né, pessoal? Não é só dizer mais saúde e educação, menos imposto, mais saúde e educação, demite o servidor. Quem é que vai fazer, quem é que vai prestar o serviço, né, se não for os servidores públicos, por exemplo, que trabalham na área de saúde e educação. Enfim, encerrando,
quanto mais o Estado atuar em determinadas áreas, menos o setor privado atua nessas áreas. Eu acho que essa é a grande disputa e que se estabelece, né? Assim, é como se o mercado e o governo, no caso, com essas reformas, estivesse querendo empurrar mais serviços para o lado do setor privado. E essas reformas, a reforma administrativa, todas elas caminham nesse mesmo sentido, visando retirar o Estado das atividades de prestação de serviço público. E aí deixando que, né, na medida do possível, o mercado vai assumir essas atividades. E aí nós temos que o Estado fica numa condição absolutamente residual, ele vai atuar apenas de forma marginal e, enfim, ele vai atender aquele grupo mais precarizado e realmente os mais pobres da sociedade brasileira, que esses não vão conseguir nem pagar nada mesmo, né? Então o governo vai ter que ir lá dar um serviço. Se vocês lembram, quando do pagamento do auxílio emergencial, surgiram 38 milhões de pessoas que não estavam em cadastro nenhum, que eram invisíveis, e essas pessoas estavam ali, e elas estavam precisando de assistência, e o pagamento do auxílio emergencial revelou essas pessoas para nós, ou seja, enfim, gente, agradeço a oportunidade, eu sei que é muita correria, muita coisa, muita informação, mas a gente pode também trocar alguma ideia, né, sem me alongar muito. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou às ordens. É uma tarefa difícil, pessoal, mas ainda bem que a gente encontra pessoas que estão dispostas a fazer essa luta. E mais uma vez eu reforço aqui os parabéns para vocês por enfrentar e se dispor, né, depois de trabalhar e tudo. E isso é uma coisa realmente fantástica. Eu fico feliz se ajudei de alguma maneira. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Muito bom, muito esclarecedor. E eu acho que abordou questões que nos diz respeito mesmo, assim, né? Enquanto trabalhador e trabalhadora, servidor, servidora. Ontem, a gente contaria com a presença do presidente Wilson da FEMERGS. Aí a gente novamente solidariza o nosso abraço, né, pela sua perda. E hoje a gente não dá, Luciano, eu sei que tem a questão do tema, mas não dá assim para a gente não chamar rapidamente o Wilson para fazer algumas colocações. Eu fiquei pensando, enquanto a Regina ia falando, que é um projeto, né? Como a gente já viu na segunda, ontem, né? Existe um projeto. E eu fico pensando, assim, que é um projeto, assim, tão bem solidificado, que nós temos um presidente aos pedaços, até dá vontade de dizer um palavrão aí, né? Com a situação de hoje aí, mas não vamos fazer isso, mas um presidente que está, assim, caindo aos pedaços, mas o projeto dele está muito bem solidificado. E assim, por exemplo, o nosso governador aqui é um governador que o apoiou integralmente, como a grande maioria dos governadores, e que hoje não querem estar vinculados à imagem desse presidente. Entretanto, o projeto é o mesmo do presidente, né? É o mesmo, porque eu penso assim que é um projeto antigo, como o Fernando já colocou, ontem a Márcia também colocou, acho que a Regina traz isso, que já vem, né, Fernando Henrique, já, né, esse projeto aí. Mas é interessante que as contradições são tão grandes que, de alguma forma, eles mesmos acabam mostrando a contradição, mas avançam, infelizmente, que o que se quer, né, é um servidor público que barra, né, que lá pela Santa diz, bem, isso aqui não está certo, não podemos avançar, a gente está vendo isso na CPI, né, que os servidores estão ali fazendo um papel social de extrema importância,
E aí, uma das pessoas que mais bobagem fala, né? Que mais bobagem, que é o que, né? Para não dizer a palavra de que está sofrendo o presidente, corre para cá, vem dos Estados Unidos, corre para cá para se tratar pelo SUS, né? O SUS que é uma conquista nossa, o SUS que eu lembro de quando era menina, se falava municipalização da saúde, sabia aquela luta, e foi uma construção social, né? E que hoje, então, se quer tirar da população. Então, presidente, lhe passo a palavra para fazer algumas colocações. Eu sei que é uma questão que o senhor também, né, fala com bastante propriedade. Bom, uma satisfação. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tranquilo? Uma saudação. Primeiro, parabenizar os sindicatos pela iniciativa. Eu acho que isso é efeméride de base, é nós exercitando os nossos direitos, a nossa capacitação a partir das entidades sindicais é fundamental. Saudar a todos os que estão aí junto, participando, em especial a Regina, uma grata satisfação, uma fala muito significativa, um linear histórico puxado, com bastante consistência, com fundamentos bem colocados. Eu quero pedir escusas, mas a situação familiar, eu vi um pouco da live de ontem de vocês e que vocês se solidarizaram, então é a situação que a vida nos coloca, então escusas por não poder ter participado ontem, mas a gente está acompanhando na medida do possível as atividades dos sindicatos, das bases, que é importante e fundamental. Acho que o que a Regina coloca nos faz um pouco viajar nesta situação do Brasil desde a década de 80, depois da situação militar, direta já, e a conquista da Constituição de 88, que é fundamental, né? Ela é uma conquista de luta aguerrida da classe trabalhadora e que faz com que nós tenhamos escrito na Constituição os direitos sociais, os princípios dessa Constituição, que são um estado de bem-estar social. Isso é fundamental. Mas para que nós tivéssemos, como sociedade brasileira, alcançado estes direitos sociais através de políticas públicas, nós precisamos de trabalhadores e trabalhadoras. E aí vem a grande luta e a conquista que nós conseguimos, que é que esses trabalhadores e trabalhadoras, a partir da Constituição de 88, têm o concurso público como porta de entrada, na sua grande maioria dos cargos, né? O que nos precede a 88, como a Regina muito bem colocou, era uma questão de serventia e clientelismo, né, em relação aos políticos de plantão. Então, essa conquista faz com que nós precisamos aumentar, na medida em que as coisas vão se ajeitando, para conseguir alcançar essas políticas sociais, nós precisamos aumentar significativamente o número de trabalhadores. E aí entra nós como municipários. Primeiro, a década de 90, nós vamos ter a criação de muitos municípios ainda no Brasil. Mas, essencialmente, nós vamos ter criação de muitas atribuições para os municípios que são reconhecidos como entes, a partir da Constituição de 88, tem no sentido de fazer o serviço social lá na ponta, para os cidadãos e cidadãs que, na sua grande maioria, ou todos, moram dentro dos municípios, né? Então, esse ente é empurrado uma gama muito grande de trabalhos, de responsabilidades e corresponsabilidade com os estados e com a nação, para conseguir efetivamente levar esses direitos sociais, educação, saúde, previdência, assistência, né, a segurança, até a ponta. Bom, o que acontece? É uma verdadeira revolução. Nós passamos de um patamar de termos aí em torno de 1,5 milhão de trabalhadores no serviço público municipal
para atualmente em torno de 6.500.000 trabalhadores. O aumento foi, assim, muito forte de trabalhadores e trabalhadoras nos municípios. Estou fazendo esse recorte porque é importante para a nossa classe, não pensando no serviço público como um todo, mas agora no serviço público municipal, né? Que é a grande maioria dos trabalhadores. Hoje nós somos mais da metade dos trabalhadores em nível de serviço público. No entanto, nós temos a média salarial, quando tu pega aposentados com os atuais trabalhadores, em R$ 2.900. Então, quando se tenta vender para a sociedade, como ela muito bem frisou já lá no Collor, com os marajás e maranis, não se tratava dos servidores municipais. No entanto, eles foram englobados numa mesma situação e vendido para a sociedade, através da mídia oficial, de que esses eram os inimigos do povo. E, na verdade, são estes justamente que são os facilitadores para que as políticas públicas, independente dos P's, dos partidos que estão na administração pública, nos entes, façam efetivamente chegar até a população. Então, esse recorte eu acho que é importante para nós nos darmos... Foi muito bem colocado pela Regina, a questão de número de servidores, não existe inchaço, não existe essa situação de muito gasto com serviço público, isso também é uma mentira e é desmentido pela OCDE em termos de pesquisa, né? Então, nós não podemos entrar dentro dessas falácias. Agora, é verdade, se nós olhamos a média salarial dos municipários, né, nós vamos ter uma média salarial bem diferenciada em outros poderes. Mas aqui não cabe, nesse momento, nós nos digladiarmos. Eu acho que esse não é o momento de se digladiar. Mas nós temos que, com corresponsabilidade, fazer a reflexão com a sociedade daquilo que a Regina levanta, justamente que os grandes prejudicados, se nós não termos mais serviços públicos, ou então entrar esta questão da subsidiariedade, que é uma das marcas centrais, embora agora tenham tirado o termo subsidiariedade, mas o projeto da PEC 32, ele é pensado dentro do contexto do ajuste fiscal. Este contexto do ajuste fiscal, ele nasce com o golpe em 2016 e ele é colocado nas suas garras, ainda como que fechadas, mas prontas para se alastrar através da Emenda Constitucional 95. Porque quando se coloca a Emenda Constitucional 95, se coloca, vejam bem, em termos de força de Constituição, algo que ataca vários artigos da Constituição. Então não poderia ter passado. Essa é uma experiência que em nenhum lugar do mundo se teve. De colocar torniquete. Porque aí nós temos que fazer a reflexão aonde efetivamente vão os recursos públicos na sua grande maioria. Na sangria dos juros e encargos da dívida. E que nenhum governo, desde que nós fizemos a nova Constituição, enfrentou. Embora nas disposições transitórias esteja bem colocada de que vai ter auditoria, mas nenhum dos governos ainda o fez. Então, isso para nós é muito marcante, porque nós, no momento em que nós estamos na disputa dentro da sociedade, de uma retórica do que é de projeto, nós temos que conseguir fazer o tabuleiro ser compreendido pela sociedade como um todo. Então, onde vai quase metade de tudo que se arrecada nesse país, que é juros e encargos da dívida, não entra no tabuleiro, mas entra no tabuleiro a vontade lá do Collor de Mello e do empresariado, do capital, de dizer que está muito inchado, que está muito pesada a máquina pública. Por que eles dizem isso? Porque tem interesses. Eles têm interesses nos serviços públicos, para poder fazer isso em mercadoria. Eles querem a saúde, eles querem a educação, eles querem a segurança, eles querem a previdência como mercadoria. E para conseguir transformar em mercadoria, a gente tem que desmontar o estado de bem-estar social,
conseguir o apoio da sociedade para fazer isso, e depois a gente diz, viu, o que é público não funciona. E daí nós vamos botar o privado. E aí, como está colocado, mesmo tendo tirado o termo subsidiariedade, o público fica a reboque do privado, né? Então, essa é uma questão muito importante. E eu queria ainda, porque eu não quero me alongar, não é eu que estou fazendo a fala, mas eu acho que é importante participar um pouquinho, no sentido de que é um arcabouço todo de legislação. É um planejamento muito diabólico, no sentido de atacar o âmago do que foi a conquista do Estado de Bem-Estar Social. Porque a Emenda Constitucional 95, logo em seguida, eles tentam fazer a reforma da Previdência. Nós, como classe trabalhadora, conseguimos barar, conseguimos dizer que era mentirosa a fala, inclusive baramos a propaganda pública do Temer. Mas aí eles, na surdina, aproveitaram e fizeram a reforma trabalhista, que é o viés já para a preparação da Emenda Constitucional número 32. Por quê? Porque eles não poderiam fazer a Emenda Constitucional número 32 se estivesse em vigor ainda toda a CLT como ela estava. Então, eles desmontam e colocam que dá para terceirizar em todas as instâncias, não é só nas atividades fins, é meio... Então, não tem como compreender isso dentro de um conjunto de legislação. Então, quando eles passam a reforma trabalhista, eles vêm com a reforma da Previdência e passam ela dentro do clima de ódio, porque eles não iam levar. A classe trabalhadora estava preparada para não ter o desmonte da Previdência. E não passou toda a maldade. Porque a questão do que o Guedes defendia não passou. Mas ele vem com outras tentativas nesse sentido. Então, o que acontece? Eles passam a reforma da Previdência e vem a pandemia. Todas essas reformas eram para gerar milhões de empregos, era para ter desenvolvimento, era para ter... Nada aconteceu. Então, o que eles aproveitam? Eles aproveitam a pandemia e continuam em plena pandemia, como que um roldão, fazendo toda a maldade. Quando vem a ajuda para os outros entes, que era obrigatória, gente. A maior parte dos recursos que se arrecada nesse país vai para a instância federal. Então, quando se devolve um pouquinho para estados e municípios que agora têm dificuldade, deveria se devolver com bom grado. Mas não, botaram o jabuti lá no meio, que é a Lei Complementar 173, que é o congelamento do salário dos trabalhadores, e careiras durante 2 anos. Mas não parou por aí. Isso é em conta do que a Emenda Constitucional 95 trouxe, para eles poderem cumprir aquela redução ou o congelamento durante os 20 anos. Mas não para por aí. Aí eles vêm com a Emenda Constitucional número 186, que virou a PEC 186, que virou a Emenda Constitucional número 109. Gente, é muito grave o que aconteceu. Olha só o que está por vir. A situação da Emenda Constitucional número 109, quando eles falam nos gatilhos, nós ficamos faceiros, nós não estamos dentro dos gatilhos, aqueles 85% e 95% de gastos que nós, em termos contábeis, fizemos confusão, não compreendemos mesmo como classe trabalhadora. Mas no meio disso, olhem só, os regimes próprios de previdência, todos têm um grande passivo atuarial. A jogada é botar tudo isso para os municípios como dívida e aí todo mundo vai estar lá beirando os 95%. Então, eles congelaram, não é os servidores estaduais, eles congelaram praticamente de todos os entes públicos os salários por 15 anos, nem a inflação, gente. Isso é trágico, que já passou. E agora, então, essa Emenda Constitucional 32, ela é como que a cereja para o desmonte e o ajuste fiscal que eles tanto colocam. Então, é muito, muito problema para nós. Nós temos que ter a consciência do que estão fazendo agora é um atropelo, quando vão para cima dos municípios com as reformas da Previdência. Nós vimos Gravataí tendo feito, nós vimos Porto Alegre sendo atropelado, nós temos municípios pequenos que estamos acompanhando pelo Estado como federação, que estão tentando fazer. Gente, isso não está escrito na Emenda Constitucional, não existe força para isso. No entanto, eles jogam com a sociedade, eles jogam com a mídia e de forma mentirosa, como é o caso de Porto Alegre,
E conseguem levar. Conseguem levar. Estão levando, porque a PEC paralela eles não têm força de passar. Então, ela só vale, essa emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, ela só vale nos municípios que é recepcionada. E nós não temos força para reagir. E agora, vem além de tudo isso, com essa emenda constitucional número 32, que, olha, muito bem, Regina, colocado, ela é um desmonte de tudo que nós conquistamos até aqui. É um engodo vender para a sociedade que a estabilidade é para o servidor. Não! A estabilidade era uma conquista da sociedade. Por quê? Porque nós queríamos justamente o trabalhador da saúde, do Ministério da Saúde, podendo fazer a denúncia da maracutaia. Nós tínhamos que ter esse delegado lá fazendo a denúncia do que existia na questão do meio ambiente com a madeira. E assim nós temos N Joãos, Marias, Josés que estão no serviço público e que têm coragem e que daqui a pouco vão ter que se calar, vão ter que botar a fita por cima porque vão ser demitidos. Então, esta é uma questão que nós temos que dialogar muito de perto com todo mundo. Eu vejo assim, com bastante preocupação, o Rodrigo, o presidente da Câmara, agora o líder, eles estão tentando passar de roldão. Está no Senado a discussão, mas o desmonte é todo um arcabouço. Nós temos que pensar, são PECs, são leis complementares, são situações que podem ser feitas depois nos municípios, nos estados, nos entes, que estão destroçando o estado de bem-estar social, os direitos. E onde é que está o objetivo da erradicação da pobreza? Deveria ir para a cadeia qualquer um que se posiciona contra o objetivo da Constituição. A erradicação da pobreza está escrito no artigo 3º da Constituição. E nós temos os governantes trabalhando para os ricos, fazendo com que nós não consigamos realmente distribuir a renda. Então, são problemas que nós enfrentamos e nós, nesse momento, precisamos cada vez mais nos dar as mãos. E parabéns pela atividade. Esse mês tem que ser muito forte. Nós vamos ter que ver como é que organizamos como federação, como centrais sindicais, para nós efetivamente conseguirmos barar. Porque não adianta dizer, 2022 e aí troca de governo. Não. Essas maldades, eles amarram tão bem que não vai ser tão fácil desfazer. Então, isto não resolve por si só. O que nós temos que ter unidade é no fora Bolsonaro, porque ele está desmantelando, ele botou a granada no bolso dos servidores, ele quer passar a boiada na questão ambiental, passar a boiada no sentido da legislação como um todo, para garantir que o Estado esteja à disposição do capital. E naqueles locais onde o capital não interessa ou onde não dá lucro, porque interesse é lucro, onde não dá lucro, é o Estado que então é para cobrir. É neste viés que esta proposta de emenda à Constituição foi construída e não adianta eles tirar o termo subsidiariedade, os outros princípios que eles estavam colocando, porque isso é algo a mais que eles botaram, mas deixaram a linha mestra, que é o desmonte que está colocado. Então, eu quero agradecer a possibilidade da participação, né? Desculpa a demora aí na fala, mas, Regina, muito parabéns aí pela tua colocação, gostei muito de escutá-la. Luciano, já estouramos o tempo, já vou te passar. Agradeço muito ao Wilson, agradeço a Regina. Rosane, muito obrigada. Oi? Me perdoa, Rosane. Nós temos a Denise pedindo para fazer uma pequena fala. Né? Sim, eu vou passar para a Denise. Certo. A Denise vai ter um minuto e meio, Denise. E daí, Luciano, daí tu já pode encerrar. Mas eu só queria... O Wilson falou ali alguma coisa de que eles estão passando. Dia 20, tem uma frase aí de alguém que diz, não me incomoda, né, dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos inocentes. Dia 24 a gente tem um chamamento para ato. A gente já vem participando, já estamos indo para a rua, dia 24 vai ter de novo, e assim, se nós não formos, seja porque desculpa for, a gente está sendo conivente.
é fora Bolsonaro, não gosto de política. Não, é tirar esse projeto de lá, é tirar o projeto, é dizer, esse projeto a gente não vai aceitar. É tão sério, acho que o Wilson disse, é tão grave, que nem democracia hoje nós não temos mais. A gente só tem uma saída. Uma única saída, é nós na rua. E não pode ser 1 milhão, nós temos que ser 3, 4 milhões na rua. Então, assim, passa por cada um de nós. Denise, te passa a bola e depois, Luciano, tu podes encerrar para a gente não se estender então tanto. Muito obrigada, Denise, Rosane. eu tenho um convite ainda para todo mundo, aí não fujam. Eu vou ser muito breve, até para não repetir as falas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês, aos 3 sindicatos, não é, por terem me acolhido e poder participar desses eventos com vocês. Parabenizar a Maria Regina pelas excelentes colocações que ela fez, né? E o Wilson fechou muito bem. Vou ser muito breve. Eu sou advogada há 38 anos, não é? E penso como a maioria de vocês. O que é que, na verdade, me surpreende nos espaços onde nós temos discutido essas restrições de direitos? É que as pessoas não estão dando os nomes aos bois. A boiada está passando, justamente, e a gente não está falando o que deve falar. Então, parabenizo vocês também, né, por criar esse espaço de diálogo. E dizer o seguinte, é evidente, né, gente? Isso não são legislação, não é uma legislação isolada, não é uma reforma isolada, exatamente o que a Maria Regina colocou e que o Wilson, isso é um projeto que está sendo implementado há muitos anos, desde o impeachment da Dilma, não é? Então, assim, nós não podemos dissociar todas essas violações dos nossos direitos enquanto trabalhadores e os nossos próprios direitos humanos, porque eles nos retiraram tudo. Retiraram recursos, retiraram orçamentos, retiraram... A ideia é realmente chegarmos ao Estado mínimo. Então, é bem como foi defendido lá em 2017, assim que for possível, e nós temos que unir todas as forças do país e dos nossos estados e dos nossos municípios, porque é nos municípios que nós vivemos, e é ali que a gente pode fazer essa grande transformação e levar para a sociedade o que está acontecendo, porque as pessoas parecem que não acordaram. Não é? E realmente é necessário um referendo, assim que for possível, que nós conseguirmos voltar ao poder, um referendo revogatório de todas essas reformas. Isso não são reformas, isso é chegar a um Estado mínimo, não é? Então, e há outros aspectos, enfim, que agora que não vem ao caso, mas que todos nós conhecemos, não é? É a velha história, quer dizer, o que a gente quer agora no momento é o mínimo, é vacina no braço e comida no prato. Tem mulheres, chefes de família que estão morrendo, mas não é só pela pandemia, porque não tem emprego, porque não tem dinheiro, ou é pela violência de gênero, quer dizer, uma série de outros fatores que vieram juntos com a pandemia e essas violações dos nossos direitos. Então, eu já vou concluindo justamente, né, porque o tempo é pouco, mas eu gostaria de manifestar aqui a minha grande satisfação de ter participado esses dias aqui com vocês e contem conosco. Obrigada, boa noite. Olha, Denise, aí, uma painelista bem possível, bem interessante. Rosane, deixa eu pedir para a Denise, que a Denise fale do teu movimento um pouquinho, Denise. Nos conte do teu movimento das mulheres, por favor. É importante que a gente entenda. Assim, na verdade, são 2 movimentos. Eu represento no Brasil os Estados Gerais das Mulheres, um movimento europeu criado justamente para o empoderamento das mulheres em todos os setores, no ambiente, na política, no empresariado, na legislação, em todos os espaços. E aqui no Rio Grande do Sul, faz um ano, eu e mais 3 colegas advogados, eu sou advogada, tá, há 38 anos, nós estávamos irresignados por não conseguirmos nos manifestar dentro da nossa instituição as nossas resignações. E criamos esse movimento independente, que não tem absolutamente nada a ver com a OAB. E no primeiro momento, na primeira semana, era um movimento de advogadas gaúchas, se chama Movimento Independente 50-50 de Advogados Gaúchos. Em menos de um mês, nós nos tornamos um movimento social. Nós temos diversos movimentos dentro do nosso movimento, como o Movimento Negro Unificado, o Vote Nelas, Vai Ter Mulher Sim, Paridade de Verdade, Coletivo Advogadas do Brasil. O que é que nós queremos? Nós temos 2 objetivos: colocar
advogadas, porque nós somos 52%, 51% da população brasileira. E dentro da nossa instituição, nós somos quase 52% e não temos direito aos cargos diretivos, às diretorias, nem às presidências. Isso foi rompido em 14 de dezembro, porque este ano temos eleições e tem de ser colocado 50% de gênero, cotas de gênero, e 30% de raça. O que é que isso significa? Que vão ter que nos engolir sim, porque nós vamos estar lá, não é? Este é o nosso objetivo. E nós não queremos mais só dentro da OAB. A coisa cresceu de tal forma que nós estamos no Brasil inteiro lutando por esses direitos dos nossos irmãos e irmãs negros e pelos nossos direitos enquanto mulheres, que temos que ter participação em todos os espaços, não é? Então é isso. Hoje mesmo terminou em Roma, né? Eles têm lá o G20, né? Nós temos o Women 20, quer dizer, mulheres 20, ou seja, aqueles 20 países elas criaram lá, esse evento durou 3 dias, terminou hoje. No mundo inteiro, isso não é só aqui, não é só na Itália, não é. Tem mulheres do Afeganistão, tem mulheres do Irã, tem mulheres da Europa, tem africanas, é um movimento mundial. Chega de tirarem os nossos espaços. E nós, enquanto mulheres, nós não queremos excluir os homens de lugar algum. Nós só queremos os nossos 50% de participação na sociedade, inclusive representatividade política, não é? Junto com mulheres negras e não negras. Nós temos esse direito, nós temos muito a colaborar com a sociedade e a visão da mulher, ela é circular, não adianta dizer, nós temos essa pequena diferença com os nossos irmãos homens. Por quê? Porque o homem, ele vê de uma forma linear. A mulher, ela consegue, de alguma forma, abarcar todas essas pequenas nuances da sociedade, não é? Então, a gente está propondo uma nova forma de fazer política, uma nova forma de sociedade que saia um pouco dessa estrutura branca, machista, sexista, né, e racista. Nós queremos todos e todas no poder. E nós não vamos parar, né? Nós vamos prosseguir. E é nisso que consiste os nossos movimentos, e não estamos sozinhas, né? 50% da população mundial acha que nós também temos esse direito. E nós vamos trazer isso para o Brasil, e nós temos que derrubar o Bolsonaro, que é misógino, é racista e é homofóbico. Não se constrói uma sociedade dessa forma. Nós não somos gado, não é, para essa contaminação de rebanho. Nós somos, ou seja, hoje eu estou vendo 535 mil mortes, me parece. Até quando nós vamos admitir isso? Até quando nós vamos permitir? Por pedaladas fiscais, tiraram a única mulher que foi presidenta desse país. Aliás, a Dilma está nesse vídeo lá do Women 20, que terminou hoje, está lá. Quer dizer, nós não temos só coisas ruins, nós temos muitas coisas boas que as mulheres trouxeram de contribuição ao mundo. Então, nós temos que começar isso aqui, nos nossos municípios, e é isso que nós pretendemos, nas 106 subseções onde existe ordem dos advogados, nós queremos, sim, que uma mulher ocupe o lugar de presidenta. É esse o nosso objetivo. Se vamos conseguir ou não, isso não importa, mas nós vamos trabalhar para isso. Já estamos trabalhando no Brasil inteiro. Denise, só para acalmar aí a Rose, a Virgínia, a Cleusa, aí, eu deixei meu telefone ali no chat, se tu puder salvar e chamar, a gente vamos pensar alguma coisa, Denise. Eu já se tu puder anotar e depois me chamar, a Luciana, agora sabe, somos as mulheres. Não, depois se puder chamar, a gente vai pensar alguma coisa bem bacana aí. Ótimo, obrigada, Rosane. O Luciano já tem meu contato também. Eu queria também ter o contato de vocês. No que nós pudermos contribuir, podem contar conosco, porque a gente veio para ficar. É isso aí. Bom, eu tenho os contatos, tá? Corri lá no chat lá e disse, olha, Denise, o Sintraes tem quase 60 dias de vida, Denise. Quase 60 dias de vida. Fomos criados na rua, e somos da rua. Somos parceiros para essas boas lutas. Gente, que noite. Wilson, muito obrigado pela tua fala. Maria Regina, fantástica. Denise, que encanto.
Agora eu quero bem rapidamente deixar um convite para vocês. Eu vou colocar na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque a gente está aprendendo com isso aqui. Nós vamos agora... Vocês já conseguem enxergar a minha tela aí? Sim, Luciano, sim. Sintraed, sim. Na segunda-feira, nós seguimos com a nossa formação, com a participação, então, do professor Cleiton Gomes da Silva. Ele é secretário-geral do SIMPEM, lá em São Paulo, e secretário de Assuntos Municipais da CNTE. Né? Então, nós vamos tratar com o professor Cleiton sobre o tema educação na PEC 32 e PEC 32. E vamos ter a presença da Clarita Souza, né? Enfermeira, né, Rosane? Anja de jaleco, né? Que vai falar um pouco sobre a PEC 32 na questão da saúde, né? Denise, 50 por 50 aqui na nossa tela, hein? A gente sempre busca... O Nivaldo sempre me puxa a orelha, olha aí, eu vou aprendendo com todos vocês. Então, eu vou tirar da tela, segue na terça-feira esse nosso projeto e olha bem. E aqui agora vai um convite muito especial, tá? Na terça-feira, nós vamos encerrar a nossa formação, vai ser o 5º dia de formação. Já temos a presença confirmada de 2 grandes pessoas lá de Brasília, que irão nos falar o que está acontecendo na PEC 32 lá em Brasília. Nós queremos saber qual o caminho que a gente pode auxiliar lá para derrubar esse projeto tão maligno, né? Tão ruim para todos nós, servidores públicos. Na terça-feira, cada sindicato, cada entidade aqui da nossa região. Denise, por favor, aqui, o seu movimento é super bem-vindo aqui. Entidades sindicais, nós vamos aqui na terça-feira propor, e essa é a proposta do CIMI, Sindicatos Municipais de Voti, do Sindicato dos Municipais de Estância Velha e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sapiranga. Nós queremos formar aqui uma grande frente de luta em defesa do serviço público aqui no Vale do Rio dos Sinos. Todas as entidades são convidadas a estar aqui conosco, a fazer parte dessa frente, porque nós precisamos mesmo, Rô. E a Rô fala com muita propriedade. A Cris, que está aqui no chat, né, que é a nossa diretora de assuntos jurídicos aqui do Sintraed, também cita muito isso. Tem que estar na rua. O Sintraedes anda invadindo passarela, anda botando nossas faixas na rua. Estamos em Porto Alegre nos atos e vamos continuar. Nós nascemos na rua e na rua nós brigamos. Denise, nós somos parceiros. Parceiros de todo movimento que seja democrático, que seja de raiz, sabe? Que busque espaço de debate, de conversa, espaço político, nós somos parceiros. Então, eu gostaria, professora Maria Regina, de lhe dizer muito, muito obrigado. Nós hoje tivemos realmente uma fala muito forte, muito boa, muito produtiva. Aprendemos demais com você. Professor Wilson Weber, presidente da Federação dos Municipários, lá de Santo Cristo, né? Esteve aqui conosco. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado. Sempre maravilhoso de escutá-lo, né? Eu sou secretário-geral da Federação e não canso de escutar o Wilson, né? Não canso. É uma aprendizagem... Fica perto dele, a gente aprende muita coisa com as falas dele. Muito obrigado, Wilson. Denise, abrilhantou demais a nossa noite. O espaço aqui, Denise, é nosso, né? Quando precisar, nós somos parceiros de debate, de formação. Nós estamos prontos aqui, né, Rosane, né, Marcos, para a criação de um grande núcleo de formação que vai se manter durante o ano inteiro trabalhando assuntos. Hoje o Nivaldo me dizia, Luciano, eu já tenho assunto para agosto já de formação, né? Eu disse, tchê, vamos lá, vamos trabalhar. É para isso que o sindicato nasceu, né? É para isso que os bons parceiros vêm se agregando, para a gente mostrar força, para a gente mostrar que cada um e cada uma tem espaço, sim, de conversa, de aprendizagem, que é muito importante, né? E de nos ensinar, que aqui a gente aprende e a gente ensina junto, né? Então, gente, muito obrigado. Eu gostaria, nós combinamos lá no comecinho o seguinte, ó, que quem precisar sair agora, fique à vontade. Quem tiver outro compromisso, fique à vontade. Eu vou interromper agora a gravação
da formação. Eu vou interromper o trabalho lá no Facebook, mas a sala vai ficar aberta para a gente trocar ideia, conversar, se conhecer melhor, tá? Então, fiquem muito à vontade, quem já teve o dia atulhado, o dia de pesado aí, de se retirar, fica à vontade. Quem quiser permanecer, nós vamos estar aqui, tá? Eu gostaria, se todos puderem abrir a sua câmera, para a gente finalizar, então. Luciano, eu poderia fazer mais umas pequeníssimas, brevíssimas considerações a partir até coisas que eu queria agradecer ao Wilson pelas colocações dele. Ele complementou demais a minha fala, foi super bom. Eu havia me esquecido, inclusive, da ausência de reajuste dos servidores, e já é passada e futura, né? Nós vamos continuar sem reajuste dos servidores. Também queria lembrar que a emenda constitucional 109, ela foi moeda de troca para o auxílio emergencial, ou seja, a velha técnica da chantagem, né? O auxílio emergencial era importantíssimo, é importantíssimo, não deveria ter sido diminuído o seu valor, mas para aprovar o auxílio emergencial, né? Então, foi a emenda constitucional 109, essa de contrapeso. Também queria, e são muitos assuntos assim para a gente falar, e já está tarde mesmo, né? Mas lembrar, assim, a partir da fala da Virgínia, que essa crise pandêmica, essa crise sanitária que acabou causando a crise econômica, ela vai penalizar muito mais as mulheres dessa vez. Diferente das outras crises, vejam bem, a primeira pessoa que morreu da Covid-19, quem foi? Uma trabalhadora doméstica. A gente sabe que no Brasil, trabalhador doméstico são basicamente mulheres que não são bem remuneradas quando têm emprego formal. Então, nós tivemos a primeira vítima da Covid-19, uma trabalhadora doméstica que pegou dos patrões que vieram de uma viagem da Itália. Quais foram os postos de trabalho que fecharam, porque era preciso fazer o confinamento, né? E mesmo com aquela estratégia que nos levou para essas 535, não sei quantos exatamente, mortes, né? De que as pessoas precisavam se contaminar naquela coisa, mas ainda assim houve resistência e houve confinamento. Ou seja, as pessoas, onde fechou? Restaurante, escolas, creches, hotéis e tudo mais, serviços que são basicamente prestados por mulheres. Então, essas mulheres perderam o emprego. Muitas mulheres tiveram que voltar para casa, abrir mão de trabalhar, porque alguém precisava cuidar do filho, do neto, do pai, da mãe, do avô, da avó. Então, a pandemia... E as mulheres vão ficar muito tempo afastadas do mercado de trabalho e vai ser bastante difícil a reinserção das mulheres. Então, não é querer dizer que mulher é melhor que homem, ou, enfim, não é nesse nível, né? Só que a gente tem que efetivamente ter as políticas de proteção, né? São medidas importantes. E também, quando a Denise estava se referindo à presidenta, o fato de a presidenta Dilma ter sido a primeira mulher eleita nesse país é muito significativo, porque ele é um passinho a mais nessa luta contra a desigualdade de gênero. E veja bem, na minha opinião, assim, eu nunca encaro a desigualdade de gênero isoladamente, porque nós temos desigualdade de renda, nós temos desigualdade de classe, nós temos desigualdade de raça. Então, todas essas desigualdades, elas se intercalam, elas se interpõem e elas se potencializam, né? Então, a desigualdade no nosso país é cada vez mais, inclusive na representação política. O Brasil é um dos piores países em termos de representação feminina no parlamento, né? Então, o fato da presidenta Dilma ter sido eleita é muito significativo. E vejam o que aconteceu, né? Muitos dos problemas que ela enfrentou foram derivados da condição de gênero. Isso aí a gente não pode negar, né? É uma coisa que fica bem visível, né? Mas, então, eram esses comentários assim, que eu gostaria de fazer. Eu aprendi, agora já sei que tem esse movimento da Denise, que eu fiquei bem interessada. Depois eu vou procurar o contato dela também. No Instituto de Justiça Fiscal, a gente já
tem algum tipo de avanço, né? Porque também ainda é uma questão muito fechada, muito difícil, assim, né? Mais ou menos como querer virar vegano na família, né? Todo mundo, ai, lá vem ela com as coisas feministas, né? Então, é bem difícil. E eu quero agradecer muito, pessoal, pela oportunidade. Também, para mim, não tem problema se eu puder ajudar em mais alguma coisa. Senão, eu me despeço e fico por aqui. Agradeço muito você. Nem precisava ter me chamado, já podia ter sido o Wilson mesmo. Fazer a palestra não tinha problema nenhum. Ele ia dar conta bem direitinho do recado. Então, estou à disposição. Se não, me despeço de vocês e desejo muito sucesso. Muito obrigada, Regina. Pessoal, eu vou então interromper a gravação do programa, certo? Em 3, 2, 1...